Daniel morreu jovem, não no corpo, mas na forma como passou a existir no mundo. Existe um tipo de morte silenciosa que ninguém comenta. Ela acontece quando a pessoa ainda acorda cedo, ainda responde mensagens, ainda cumpre obrigações, mas já não sente presença em nada. Talvez você conheça isso. Talvez esteja vivendo isso. É quando a vida vira um conjunto de reações automáticas. Nada surpreende, nada empolga, nada assusta de verdade, porque no fundo, tudo já cansa antes mesmo de começar. E é nesse estado que a maioria das pessoas acredita que precisa ser mais forte, mais rígida, mais resistente, mais preparada para aguentar impactos. Mas e se essa lógica estiver errada? E se o que realmente quebra você não for a intensidade da vida, mas a forma dura com que você tenta enfrentá-la? Hoje, todo mundo fala sobre força mental, sobre aguentar pressão, sobre não demonstrar fraqueza. Mas quase ninguém fala sobre algo muito mais poderoso: adaptabilidade consciente. Um homem entendeu isso cedo, não em livros de autoajuda, não em discursos motivacionais, mas observando algo simples, comum, ignorado: água. E quando você entendeu o que ele entendeu, não vai apenas mudar sua mentalidade, vai mudar sua relação com tudo que tenta te quebrar. Capítulo 1. Quando nada mais funciona. Daniel não era fraco. Esse é o detalhe mais cruel da história. Ele era responsável, trabalhador, cumpridor de promessas, pelo menos aquelas feitas aos outros. Mas por dentro, havia um desgaste constante. Cada imprevisto parecia um ataque pessoal. Cada crítica soava como confirmação de insuficiência. Cada mudança despertava resistência, ansiedade, tensão no corpo. Ele vivia em modo de defesa. Quanto mais tentava se manter firme, mais rígido ficava. E quanto mais rígido ficava, mais quebrável se tornava. Porque rigidez não é força, é fragilidade disfarçada. Daniel acreditava que precisava controlar tudo para não desmoronar. Planejava demais, antecipava demais. Tentava prever cada cenário. E a vida, como sempre, ignorava seus planos. Quando algo escapava do controle, ele travava. Não sabia improvisar. Não sabia ceder sem sentir que estava perdendo algo. O problema nunca foi a falta de disciplina. Foi o excesso de dureza. E isso cobra um preço silencioso. Capítulo 2. O momento da água. O momento não veio em um colapso. Veio no silêncio. Daniel estava parado, distraído, observando o sobrinho brincar no quintal. Uma mangueira aberta. Um jato de água aparentemente sem direção. A água batia em pedras, degraus, raízes, nunca parava. Nunca insistia no mesmo ponto. Ela contornava, descia, sumia e reaparecia mais à frente. Aquilo era simples demais para ser profundo, e exatamente por isso passou despercebido por tantos anos. Daniel percebeu algo desconfortável. A água não tentava vencer o obstáculo. Ela simplesmente aceitava sua existência e seguia, sem raiva, sem tensão, sem drama. Ali, uma pergunta se formou sem palavras. E se eu estiver lutando contra coisas que só precisam ser atravessadas de outro jeito? Não houve resposta imediata, mas houve um deslocamento interno. Algo começou a ceder. Capítulo 3. O erro que todo mundo comete. Existe um erro que quase todo mundo comete ao ouvir a palavra adaptar. As pessoas associam a adaptação à fraqueza, à submissão, à perda de identidade. Daniel também pensava assim. Ele acreditava que se flexibilizar era desistir, que mudar o caminho era admitir derrota, que ceder era perder valor. Mas a água ensina o contrário. Ela não perde identidade ao mudar de forma. Ela preserva a sua essência. Seja vapor, gelo ou correnteza, continua sendo água. Daniel começou a entender algo fundamental. Adaptar-se não é abandonar quem você é abandonar a forma rígida como você insiste em ser. A força verdadeira não está em resistir ao mundo. Está em aprender a se mover dentro dele.
Esse entendimento não trouxe conforto imediato. Trouxe desconstrução. Porque quando você percebe que pode mudar, também percebe que já poderia ter mudado antes. E isso dói. Capítulo 4. O dia em que ele parou de lutar contra a vida. Durante muito tempo, Daniel acreditava que precisava reagir rápido para não perder espaço. Responder mensagens imediatamente, resolver problemas no mesmo instante, tomar decisões sob pressão. Ele confundia velocidade com competência. Mas depois do momento da água, algo começou a mudar. Não externamente, internamente. Quando surgia um problema, ele não corria mais para combatê-lo. Ele parava, observava. No começo, isso gerava desconforto. A mente gritava que ele estava sendo lento, passivo, fraco. Mas Daniel percebeu algo curioso. Quanto menos reagia no impulso, mais clareza surgia. Ele começou a notar padrões, problemas que se repetiam, conflitos que não eram pessoais, apenas circunstanciais. Demandas que pareciam urgentes, mas não eram essenciais. A vida continuava lançando desafios, mas agora ele não se jogava contra eles como uma parede. Ele se movia como terreno. E isso fez algo inesperado acontecer. A vida começou a perder o poder de desorganizá-lo por dentro. Capítulo 5. Esvaziar o copo. Daniel percebeu que o maior obstáculo não estava fora, estava dentro. Era o excesso de certezas, de opiniões prontas, de respostas automáticas. Ele carregava a mente cheia demais, cheia de expectativas, cheia de julgamentos, cheia de ideias fixas sobre como as coisas deveriam ser. Então ele criou um hábito simples. Todos os dias, antes de começar qualquer atividade, ele sentava em silêncio por alguns minutos. Não para pensar melhor, mas para pensar menos. Ele imaginava a própria mente como um copo cheio até a borda, e pouco a pouco esvaziava. Soltava a necessidade de estar certo, soltava a pressa de entender tudo, soltava o impulso de controlar o resultado. Esse esvaziamento não o tornava vazio, o tornava disponível. Disponível para perceber nuances, disponível para mudar de rota, disponível para enxergar oportunidades onde antes via apenas resistência. Um copo vazio não perde valor, ele ganha função. Capítulo 6. A mente flexível. Daniel começou a perceber algo que antes passava despercebido. A maioria das dores vinha da rigidez mental. Quando algo não saía como esperado, a mente travava, criava narrativas fixas. Isso não pode acontecer. Isso não é justo. Isso não estava nos planos. E quanto mais rígida a narrativa, maior o sofrimento. A mente flexível funciona diferente. Ela não se apega a uma única interpretação. Ela se move. Daniel passou a questionar os próprios pensamentos, não para combatê-los, mas para não obedecê-los automaticamente. Ele começou a se perguntar: essa é a única forma de ver isso? Existe outra leitura possível? Se isso não é um problema, o que pode ser? Esse hábito não eliminou dificuldades, mas eliminou o desespero. A mente deixou de ser uma prisão. Virou uma passagem, e Daniel começou a experimentar algo raro: leveza em meio ao caos. Capítulo 7. Responder, não reagir. Durante anos, Daniel vivia no modo reação. Alguém falava algo atravessado, ele se fechava. Um problema surgia, o corpo tensionava. Uma crítica aparecia, a mente entrava em defesa. Reagir parecia natural, mas reagir sempre cobra um preço, porque reação não é escolha, é reflexo. Quando Daniel começou a observar mais e reagir menos, percebeu algo essencial. Entre o estímulo e a resposta, existe um espaço, e nesse espaço mora a liberdade. Ele passou a sentir o impulso subir, o aperto no peito, a vontade de retrucar, o desejo de se justificar e não agir imediatamente. Isso não o tornava apático, o tornava preciso. Responder exigia presença, exigia consciência, exigia silêncio interno. Como a água que não se choca por impulso, mas responde à forma do terreno, Daniel começou a agir com economia de energia. Menos desgaste, menos conflito desnecessário, mais eficácia.
Ele percebeu que muitas batalhas não precisavam ser vencidas, precisavam apenas ser atravessadas. Capítulo 8. Quando o mundo diz não. Os nãos continuaram vindo. Portas fechadas, respostas negativas, projetos que não avançavam. A diferença agora era interna. Antes, cada não parecia um julgamento pessoal, uma confirmação de inadequação, um golpe na identidade. Agora, Daniel enxergava de outro modo. A água não se ofende quando encontra uma parede. Ela entende o recado. Ele passou a tratar rejeições como informação, não como sentença. Como ajuste de rota, não como fracasso. Se aquele caminho não se abria, outro precisava ser explorado. Sem drama, sem insistência cega. Isso mudou tudo. Porque enquanto muitos insistiam em portas trancadas, Daniel já estava do outro lado, por um caminho que ninguém tinha visto. Não por genialidade, mas por adaptabilidade. Capítulo 9. A força que não faz barulho. A transformação de Daniel não foi explosiva, foi silenciosa. Não houve anúncios. Não houve discursos. Não houve necessidade de provar nada. Mas quem convivia com ele sentia. Ele não se desesperava mais. Não se endurecia. Não colapsava. Havia uma firmeza tranquila em sua postura. Uma estabilidade que não vinha do controle, mas da confiança em se adaptar. Ele não precisava saber exatamente o que viria. Sabia que saberia lidar. Essa é a força que não faz barulho. A força que não intimida, mas sustenta. A força que não reage, responde. Daniel não se tornou invencível. Tornou-se inquebrável. Porque o que não é rígido, não se parte. Capítulo 10. A verdade sobre ser inquebrável. Por muito tempo, Daniel confundiu ser inquebrável com ser invulnerável. Acreditava que pessoas fortes eram aquelas que nunca caíam, nunca hesitavam, nunca demonstravam dúvida. Mas a vida mostrou outra coisa. Ele caiu várias vezes depois da mudança, perdeu oportunidades, fez escolhas erradas, sentiu medo. A diferença é que nada disso o paralisava mais. Ser inquebrável não significa ausência de impacto. Significa ausência de aprisionamento. O que quebra as pessoas não é a queda, é ficar presas à queda. A água despenca de alturas absurdas, mas no instante seguinte já está fluindo novamente. Daniel entendeu que o segredo não era evitar o sofrimento, mas não construir identidade em torno dele. Ele passou a cair sem se definir pela queda, a errar sem se tornar o erro, a perder sem se perder. Isso é inquebrável. Capítulo 11. Você já é água. Existe uma ironia silenciosa em tudo isso. Daniel passou anos buscando fora algo que sempre esteve dentro. O corpo humano é em grande parte água, mas a mente aprende a se comportar como pedra, rígida, pesada, resistente até rachar. Quando ele percebeu isso, algo mudou profundamente. Não era sobre aprender algo novo, era sobre lembrar. Lembrar que a adaptação não é uma habilidade externa, é uma característica natural. Quando você deixa de lutar contra o fluxo da vida, a vida começa a se mover com você. Daniel não se tornou outra pessoa. Ele deixou de ser alguém que não era. A água não precisa provar força. Ela simplesmente continua. E você também pode. Capítulo 12. O caminho sem caminho. Daniel chegou a uma conclusão que desmonta quase tudo que nos ensinaram. Não existe um caminho fixo. Não existe uma fórmula permanente. Não existe uma versão final de você. Existe adaptação contínua. O erro não é mudar de direção. O erro é insistir em um caminho que já não faz sentido. A água nunca se culpa por mudar de curso. Ela entende o terreno. Daniel parou de perguntar qual é o caminho certo. Passou a perguntar qual é o movimento mais coerente agora. Essa pergunta simples eliminou peso, eliminou culpa, eliminou a obsessão por controle. A vida deixou de ser uma batalha, virou uma travessia. Conclusão: seja água. A vida não vai ficar mais fácil. Isso é uma promessa honesta. Obstáculos continuarão surgindo, mudanças continuarão acontecendo, planos continuarão falhando. A questão nunca foi evitar isso. A verdadeira pergunta é: você vai endurecer ou vai fluir?
porque tudo que é rígido quebra cedo ou tarde, e tudo que flui encontra um caminho. Ser água não é desistir, é persistir sem se destruir. Não tente ser mais duro que a vida, isso é uma guerra perdida. Seja mais adaptável do que qualquer coisa que ela coloque no seu caminho. E quando o próximo obstáculo surgir, não pergunte por que comigo. Pergunte, por onde eu posso fluir agora? Porque a transformação não começa quando você vence a vida. Começa quando você aprende a se mover com ela. Seja a água e observe tudo mudar. Nós vemos no próximo vídeo e siga o caminho.